Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 23. Esse texto aqui, Jamília, nós vamos ler, só esse texto aqui, nós vamos ler na NVI. Segunda Samuel 7:23. O tema dessa mensagem é o Deus desconhecido. Amém? O Deus desconhecido. Diz assim: E quem é como o teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste, para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar as nações e seus deuses de diante da mesma nação que libertaste do Egito? Só até aí. É um texto não muito comum, de ser pregado. Pelo menos eu nunca vi ninguém pregar em cima de um texto desse. Mas eu estava lendo a Bíblia esses dias e esse texto me chamou a atenção. Aqui, o contexto aqui é que Davi, ele tinha acabado de receber a promessa do Senhor, do seu reinado, de uma dinastia, e de que a sua descendência reinaria sobre o trono de Israel para sempre. E todos nós sabemos que isso vai se cumprir através da vinda do Messias, que é Cristo, que também veio da descendência de Davi. E quando Davi recebe essa palavra, Davi começa a orar, começa a agradecer a Deus. E ele diz algo, e no meio da oração ele diz isso: Quem é como o teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste, para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso. Ou seja, Deus, Ele, desde a criação, depois da queda do homem, depois da Arca de Noé, Torre de Babel, o nome do Senhor, ele não era conhecido sobre toda a terra. E Davi, ele fala aqui algo muito interessante, que Deus, para tornar o seu nome conhecido, famoso, sobre a terra, ele resgata uma nação. Ele chama um povo. Ele escolhe um povo para ser a sua nação, para ser o seu povo escolhido. E através desse povo escolhido, ele se declara, ele se mostra ao mundo como o Deus soberano, como o Deus criador dos céus e da terra. Ou seja, Deus, ele levanta o povo de Israel para tornar o seu nome, o nome do Senhor, conhecido entre as nações. E Deus começa a fazer isso lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, quando Deus chama quem? Deus chama Abraão. Então Deus, primeiramente, ele se manifesta a um homem. E quem é este homem? É Abraão. E diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção.
Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, primeiramente, Deus se manifesta a Abraão. E de Abraão, então, vem a descendência. Abraão, depois Isaque e depois Jacó. E Jacó, então, ele tem os seus 11 filhos, que depois serão as futuras 12 tribos de Israel. Quando Jacó vai para o Egito, eles vão num grupo de 70 pessoas. Abra sua Bíblia junto comigo em Gênesis 46, 26. Olha o que diz. Põe na revista corrigida, Jamile. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70 pessoas. 66, algumas versões dão algumas versões de 70, outras 66. Mas a maioria fala 70 pessoas. Então, o que 70 pessoas, olha lá. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2 almas, todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70 pessoas. Então, Deus chama Abraão e se manifesta a Abraão. Mas através de Abraão, o nome do Senhor se tornou conhecido, sim ou não? Não. Se tornou conhecido ali no clã, na família dele. Depois veio Isaque, mas através de Isaque, o nome do Senhor se tornou conhecido? Não. Depois veio Jacó, mas através de Jacó, o nome do Senhor se tornou conhecido? Também não. Jacó gerou seus filhos, tinha lá o seu clã, toda a tribo, vamos dizer assim, e na época de José, toda a família de Jacó vai para o Egito. E lá no Egito, eles vão num grupo de 70 pessoas. E, através desse grupo de 70 pessoas, ainda assim, o nome do Senhor não se torna conhecido como o Senhor gostaria que fosse. Porque Deus não queria se manifestar só a um grupo de pessoas. Mas nesse processo do Senhor, esse grupo de 70 pessoas, eles acabam ficando lá no Egito durante 430 anos. Ou em algumas versões fala 400 anos. E depois de 4 séculos no Egito, o nome do Senhor era conhecido entre as nações e dentro do próprio Egito? Não. Porque olha o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia comigo agora em Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Olha o que Faraó fala. Não deixarei ir e nem tampouco conheço ao Senhor. Então, olha, o grupo, a família de Jacó vai até o Egito, 70 pessoas. Amém? Eles se multiplicam de tal forma que quando eles saíram do Egito, era pouco mais de 2 milhões de pessoas. Só que, quando Moisés vai até Faraó, para que Faraó liberte o povo de Israel para ir adorar a Deus no deserto, o que Faraó fala? Não conheço ao Senhor, não conheço esse Deus dos hebreus, não conheço esse Deus de vocês, e nem tampouco deixarei ir a Israel para adorar esse Deus que eu não conheço. Então, mesmo o povo de Israel estando no Egito, mesmo o povo de Israel se multiplicando no Egito, ainda assim o nome do Senhor não era conhecido. Então Deus levanta quem? Moisés. Deus levanta Moisés. E Moisés, sim, Moisés
através de Moisés, Deus faz com que o seu nome seja conhecido, pelo menos ali no Egito. E após muitas pragas, 10 pragas, após a morte do filho primogênito, Faraó então decide se render a Deus, decide se render a Moisés, e ele então libera o povo de Israel para sair da terra do Egito. E aqui, meus amados, eu quero abrir um parênteses na mensagem. Não espere o pior acontecer na sua vida para se render a Deus. Faraó, ele precisou perder praticamente tudo, até o próprio filho, para depois se render a Deus. Então você que veio aqui nessa manhã pela primeira vez, ou que ainda não teve um encontro com Jesus, ou que talvez você seja afastado da igreja, não espere o diabo devastar a sua vida. Não espere o diabo roubar tudo que você tem. Não espere o diabo destruir totalmente a sua família. Não espere. Se renda a Deus antes. Se arrependa do seu pecado. Se arrependa do seu afastamento. E busque ao Senhor, se renda a Ele. E receba a restauração de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? E meus amados, além das 10 pragas do Egito, Moisés, quando sai, ali o povo no Mar Vermelho, e Deus abre o Mar Vermelho para o povo passar, depois o Mar Vermelho se fecha sobre o exército de Faraó, e aí então Deus começa a se tornar conhecido entre os povos, de tal forma que 80 anos depois disso, 40 anos depois disso, quando Josué vai invadir a terra prometida, Moisés já era morto, Josué assume o lugar de Moisés. Quando Moisés vai invadir a terra prometida e envia Josué vai invadir a terra prometida, a primeira cidade a ser conquistada era Jericó. E quando Josué envia 2 espias a Jericó, ele recebe um relato de uma mulher, de Raabe. E olha só o que essa mulher diz. Josué capítulo 2, versículo 10. Do 10 ao 11. Porque temos ouvido, olha lá, 40 anos depois de Moisés ter saído do Egito. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Olha o que ela diz. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E esse pensamento, meus amados, não era algo que estava só no coração de Raabe. Raabe aqui, ela está passando aquilo que estava correndo, aquilo que estava se falando na cidade de Jericó. Que o povo de Israel, que o Deus de Israel, que secou o Mar Vermelho, que destruiu o Egito, estava ali agora perante eles, para invadir a cidade deles. Então, mesmo depois de 40 anos, o impacto do mover de Deus no Egito ainda era conhecido pelas nações. Então, Josué, ele invade a terra prometida. Josué, durante toda a sua vida ali, pelo menos uns 30, 40 anos, ele toma várias cidades e o povo de Israel se estabelece na terra prometida. E depois que o povo de Israel se estabelece na terra prometida, Josué morre e toda aquela geração de Josué morre. E se levanta uma outra geração que não conhecia ao Senhor. Uma geração que não conhecia ao Senhor. E aqui eu quero abrir outro parênteses. Querido, você que é pai, você que é mãe, esse legado espiritual, ele não pode acabar em você. Você tem que passar para os seus filhos. Traga o seu filho na igreja.
Manda o seu filho para o ministério infantil, lá ele vai receber a palavra, ele vai ser ministrado. Motive o seu filho a estar na igreja. Motive o seu adolescente a estar com os adolescentes aqui da nossa igreja. Motive os seus filhos jovens a estar com os jovens aqui da nossa igreja. O legado espiritual, que Cristo é o Senhor e o Salvador, ele não pode morrer na nossa geração. Ele não pode morrer na sua geração. Nós temos que passar isso para os nossos filhos. E o melhor mensageiro para passar a mensagem da salvação para os nossos filhos, quem que é? É o pai e a mãe. Através do exemplo, através da oração, através de pagar o preço, de pegar o filho, trazer para a igreja, levar para a célula, depois pegar o carro de novo, né? Tem aquela fase da nossa vida que a gente vira chofer dos nossos filhos, né? Quem está nessa fase aí, né? A gente vira chofer dos nossos filhos, e vai, leva para lá, e leva para cá, e vai para lá, e leva para a célula, e leva para a igreja, e pega de volta para casa, e que hora? 1h da madrugada, pai, eu estou esperando vir buscar, vamos pagar o preço. O Tiago e a Raquel, quando fez 18 anos, eu falei, em nome de Jesus, vai agora para a autoescola. Vai. Vai agora, porque eu não aguento mais ficar com esse carro para cima e para baixo, de madrugada, de noite, com vocês. Mas é um preço que vale a pena ser pago. Queridos, hoje em dia, infelizmente, muitos pais estão pagando um preço diferente, né? De ter que pagar uma clínica de recuperação, de estar sofrendo com o filho porque entrou num relacionamento homossexual, pais que estão pagando um preço alto porque o filho ou a filha, né, entrou no caminho das drogas. Então é melhor você pagar o preço antes, para que o evangelho vá até o coração dos seus filhos, para que a salvação chegue até o coração dos seus filhos, para que depois nós possamos nos alegrar e chorar de alegria e não de tristeza. A geração de Josué foi embora, passou, e levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. E aí nós entramos no livro de Juízes. Livro de Juízes que durou mais ou menos 300 anos. E o livro de Juízes termina dizendo assim, naqueles dias não havia rei em Israel, e todo mundo fazia aquilo que achava certo. Não havia um governo, não havia uma direção. Deus, por algumas vezes, levantava um juiz em alguns períodos para equilibrar a situação do povo de Israel. E aí nós vemos Otoniel, Jefté, Sansão, Gideão, né? Sangar e outros nomes de juízes que se levantavam como líderes espirituais, mas depois que esses líderes morriam, Israel voltava ao pecado novamente. O livro de Juízes, meus amados, é um livro que termina de uma maneira muito trágica, de uma maneira muito triste. E o último juiz desse período é o profeta Samuel, que foi um homem de Deus. E nessa época, o povo, o maior inimigo de Israel naquela época, na época de Samuel, era os filisteus. E certa vez, no início do livro de Samuel, quando Israel vai combater os filisteus, os dois sacerdotes daquela época, Hofni e Finéias, têm a ideia de levar a arca do Senhor, a arca da aliança, até na área ali onde está acontecendo a batalha, no campo de batalha. E a Bíblia diz assim, lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial, e diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus,
para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então, percebam, meus amados, que quando a Arca da Aliança foi levada até o campo de batalha, todo o povo de Israel deu um júbilo, deu um grito muito alto. O exército todo gritou muito alto, porque eles achavam que com a presença da Arca da Aliança, ali no campo de batalha, eles teriam vitória, eles iriam derrotar o inimigo. E os filisteus, quando ouviram aquele barulho no arraial de Israel, eles disseram isso. Nossa, os grandiosos deuses de Israel, tal, estão ali, né? Vieram à terra, aqueles que derrotaram os egípcios. Mas o que os filisteus fazem? Eles desistem da guerra? Não. Eles falam o quê? Sede homens, e vamos combater, vamos guerrear, para que nós não nos tornemos escravos deles, como eles foram escravos nossos. Ou seja, o nome do Senhor estava sendo desafiado pelos filisteus. Não havia temor. Por que que não havia temor? Porque nesse período, o período de Juízes, foi um período onde o poder de Deus se manifestou muito raro, onde o povo de Israel se comportou de tal forma que não metia mais medo nas outras nações. Durante o período de Juízes, o povo de Israel, por várias vezes, ficou como servos, como escravos de outros povos. E o que aconteceu então? Os outros povos começaram a duvidar do poder de Deus, do Deus de Israel. Tanto que os filisteus falaram, não, nós vamos lutar mesmo assim. Nós vamos lutar mesmo assim, apesar da gritaria, apesar do barulho, apesar de toda essa euforia do povo de Israel, nós vamos batalhar, nós vamos guerrear contra o povo de Israel, disseram os filisteus. E aí, queridos, eu quero abrir outro parênteses aqui. Meus amados, Deus, ou melhor, o diabo, ele não respeita gritaria. O diabo não respeita amuletos da sorte. Não, eu vou levar essa pilha ungida para minha casa, porque o pastor ungiu e agora a minha bateria espiritual vai se renovar. É a pilha ungida. Por apenas uma oferta de R$500 cada um, você vai levar a sua pilha ungida e você vai ser renovado espiritualmente. Queridos, o diabo não respeita esse tipo de coisa. Não tem nada a ver. Né? Gritaria, o reteté. Não, porque eu estou fazendo uma campanha. Não, porque eu estou fazendo esse jejum aqui, eu estou fazendo essa consagração. Mas é a sua vida com Deus, como de fato ela está? Porque o que adianta, meus amados, eu fazer um jejum e depois chegar na minha esposa e gritar, e humilhar, e xingar ela, e agredir ela com palavras? O que adianta isso? O que adianta eu vir aqui na igreja, falar em línguas, entrar no reteté, sapatear, e depois sai daqui da igreja, a primeira conversa frívola com qualquer outro tipo de pessoa, você fala um monte de palavrão, conta piada suja. O que adianta isso? Vai ter algum valor para Deus? O diabo vai respeitar esse tipo de crente? As pessoas sempre fazem aquela pergunta, né? Macumba pega em crente? Macumba pega no cristão? Eu acredito que não. Mas depende também de que tipo de cristão nós estamos falando. Que tipo de crente que você é? Que tipo de filho de Deus que você é? Porque é isso que vai determinar
se o diabo vai poder tocar na sua vida ou não. O povo de Israel fez o maior barulho aqui. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa o poder de Deus. A Arca da Aliança, representa a presença de Deus. Mas nessa batalha aqui, sabe o que aconteceu? Depois vocês lêem em casa. 30.000 soldados de Israel foram mortos. Pior, a Arca da Aliança, que era o maior tesouro do povo de Israel, foi levada pelos filisteus e colocada na casa de Dagom, que era o deus dos filisteus. O sumo sacerdote da época, quando ficou sabendo, caiu de uma cadeira, bateu, quebrou o pescoço e morreu na hora. E a nora dele, que estava prestes a dar o parto, a dar a luz, ela deu a luz e colocou o nome do seu filho de Icabode, que em hebraico significa, se foi a glória do Senhor. E na hora do parto, ela morreu também. Então, queridos, o inimigo, ele não respeita barulho. O inimigo não respeita campanhas. O inimigo não respeita amuletos de sorte. O inimigo respeita uma vida com Deus. Se você de fato tem uma vida com Deus, se você de fato tem andado na presença do Senhor, na santidade do Senhor, aí o diabo vai respeitar. Aí quando você falar sai, ele vai ter que sair. Então nós vemos que o nome do Senhor aqui, ele foi desafiado, o povo de Israel foi derrotado e a Arca da Aliança foi roubada, foi levada para uma outra terra, para a terra dos filisteus. E aí depois a Arca da Aliança volta, 1 Samuel, 2 Samuel, narra então a história do quê? Do primeiro rei de Israel, que foi Saul, que também não foi um bom rei, até que vem o segundo rei, que é Davi, um homem cujo coração era do Senhor. Um homem que foi fiel, um rei que foi muito fiel a Deus, que expandiu o império de Israel para todas as fronteiras. Mas apesar disso, apesar da fidelidade de Davi, meus amados, o período dos reis de Israel foi também um período difícil. Poucos reis serviram a Deus de verdade. Josafá, Ezequias, Asa, Josias. Poucos reis realmente serviram a Deus de verdade. Na maioria das vezes, os reis pecavam contra Deus, pecavam contra a lei, eram derrotados pelos inimigos, até que chegou uma hora que Deus, então, decidiu que eles fossem totalmente derrotados pelo inimigo, pela Babilônia, e eles foram levados como cativos para a Babilônia. Nesse período se levanta o profeta Daniel, nesse período se levanta o profeta Ezequiel, homens que tornaram o nome do Senhor conhecido, mas uma proporção pequena, ali onde eles estavam, no cativeiro. E depois disso, meus amados, o que acontece? Depois disso, depois do cativeiro, depois de 70 anos de cativeiro, Israel recebe a autorização de Ciro para voltar à terra prometida. Zorobabel começa a reconstruir o templo de Salomão, que foi totalmente destruído. E Deus então levanta o profeta Zacarias e o profeta Malaquias para animar o povo, porque o povo voltou para a terra prometida e já estava desviando novamente dos caminhos do Senhor. Tanto que quando você lê o livro de Malaquias, você vê que o livro de Malaquias é uma exortação. É uma exortação contra Israel, Deus ali chamando a atenção do povo de Israel. E Malaquias, meus amados, é o último profeta do Velho Testamento. E Deus ainda era o Deus desconhecido. Depois de Malaquias, que foi o último profeta, o céu silenciou. Silenciou por quanto tempo? Por 400 anos. Que os teólogos chamam do período interbíblico.
é o período da transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Queridos, imagine, o Brasil tem 200 e poucos anos. 500. A República que tem 200, né? 500 e poucos anos. Você imagine 400 anos, 4 séculos, Deus calado, sem se manifestar, sem falar nada. Vou abrir um outro parênteses aqui. Às vezes, meus amados, Deus, Ele não está se manifestando na nossa vida. Às vezes, o céu parece que está fechado, silenciado para nós, porque Deus está esperando uma só coisa: arrependimento. Enquanto não houver um arrependimento genuíno, o Senhor vai continuar calado. Deus, eu preciso de uma direção para o meu trabalho, como o Wallace pregou aqui. Deus, eu preciso de uma direção para isso. Deus, eu preciso de uma direção para aquilo. E o silêncio de Deus ali, ó. Por quê? Porque a primeira coisa urgente que você precisa fazer é voltar para o Senhor. É se arrepender genuinamente, para que a voz do Senhor volte a se manifestar na sua vida. Saul, ele procurou a voz de Deus de todas as formas, através do Urim, do Tumim, através de todo vidente, através de todas as formas. Mas o Senhor estava calado com o rei Saul. Por quê? Porque o coração do rei Saul não era reto com Deus. E esse rei, ele acabou indo numa feiticeira na terra de Endor, para tentar ouvir a voz de Deus. E acabou morto, acabou se suicidando no campo de batalha. Então, Deus, mediante o pecado do povo de Israel, ele se calou por 400 anos. Você imagina 4 séculos. 4 séculos sem Deus falar nada, sem Deus levantar um profeta. Mas não era só isso, porque nada foge do controle de Deus, amém? Nada. Apesar da nossa inconstância, apesar das falhas do povo de Israel, Deus sempre está no controle da situação. Ele é o supremo arquiteto. Nesses 400 anos, meus amados, se levantou alguns impérios: o babilônico, império medo-persa, o império de Alexandre o Grande, grego, e o império de Roma, o maior império de todos os tempos. Nesse período de 400 anos, esses impérios estavam, ali massacrando o povo de Israel. Uma hora na Babilônia, uma hora no império medo-persa, uma hora no império grego. Depois do império grego, os 4 generais Alexandre o Grande se dividiram, até que veio Roma. Mas nesse período, o que aconteceu? Quando que foi que Jesus nasceu? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de quem? César Augusto, para que todo mundo se alistasse. No auge do Império Romano, nasce quem? O Senhor Jesus. E antes do nascimento do Senhor Jesus, Deus começa a falar novamente através de um profeta. Qual o nome dele? Profeta João Batista. A voz do Senhor se torna ouvida novamente. Então Deus, através desses 400 anos, através desses impérios, Deus preparou para que ele se tornasse o Deus conhecido de todos os povos. Por quê? Porque nesse período, meus amados,
principalmente no Império Grego, o que aconteceu? A língua grega, ela se transformou na língua oficial de todos os povos, porque um dos desejos do Alexandre o Grande era o quê? Que todos os povos conquistados tivessem a cultura grega. Inclusive foi nessa época de Alexandre o Grande que o Velho Testamento foi traduzido para o grego. Então, a língua grega, ela foi, disseminada, ela foi ensinada a todos os povos conquistados. Foi um império relâmpago, que caiu rápido, mas o período que ele esteve ali, ele conseguiu disseminar, conseguiu espalhar a cultura grega para todos os povos conquistados. Então, qual que era a língua oficial da maioria dos povos? Grego. Vai vendo, grego. Depois veio o Império Romano. E o Império Romano, qual foi a maior obra do Império Romano? 85 mil quilômetros de estradas pavimentadas. O Império Romano, ele veio conquistando todo o mundo antigo. E para que os seus exércitos, para que se locomovesse, o que o Império Romano começou a fazer? Começou a fazer estradas para todos os lados. Segundo os teólogos, 85 mil quilômetros de estradas pavimentadas, vem a invenção do cimento. Então tem a língua grega, que todos os povos falavam, tem o Império Romano, onde todas as rodovias levavam a todos os lugares do mundo, e nesse período nasce quem? Nasce o Senhor Jesus, que vem para tornar conhecido o Deus desconhecido. E Jesus veio pregando: quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu faço só aquilo que o Pai me manda fazer. Eu só falo aquilo que o Pai me manda falar. Jesus, então, ele treina os 12 apóstolos. Depois ele treina os 70. E lá em Mateus, capítulo 28, versículo 17... diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E agora, então, meus amados, está tudo pronto, está tudo preparado. Depois de uma longa jornada desde Abraão, Deus agora, ele não se manifesta somente a um homem, não manifesta somente a um grupo de pessoas, não se manifesta somente a uma nação, mas através do seu próprio Filho, ele se manifesta ao povo, ao mundo, e através dos discípulos, todas as nações devem ouvir a palavra de Deus. E o caminho estava aberto, por quê? Porque a língua grega era uma só. Então, as cartas de Paulo, as cartas, de tudo que nós vemos aqui no Novo Testamento, foi traduzido em qual língua? No grego. Os apóstolos, principalmente Paulo, tinha ali todas as estradas para percorrer todo aquele mundo antigo, para pregar o Evangelho. Paulo viajava, e por onde ele viajava? Além do navio? Por essas rotas que o próprio Império Romano criou. Então, Deus, ele preparou tudo para que o Evangelho, para que a pessoa do Senhor fosse o quê? Espalhada, que a mensagem do Senhor fosse espalhada. E quando Paulo chega na Grécia ali, em Atos, capítulo 17, versículo 16, enquanto ele esperava a sua equipe missionária, em Atos capítulo 17, versículo 16, olha o que diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. 18. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição.
e tomando o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus desconhecido, que é o tema da mensagem dessa manhã. Então vocês percebem, meus amados, o propósito de Deus ao longo das eras, ao longo dos períodos, de tornar o seu nome conhecido a todos os povos, para trazer salvação a todos os povos. Como Pedro falou para Cornélio: eu reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E hoje o nome do Senhor, ele se torna conhecido através de cada um de nós, através da igreja, que é o corpo de Cristo. E quando nós entramos no propósito de Deus, que é tornar o nome dele conhecido, automaticamente nós entramos nesse propósito de salvação, que é ser igual a Cristo, que é adorar ao Senhor, que é amar o próximo. É dessa forma, adorando a Deus, sendo igual a Cristo, amando o próximo, que nós vamos tornar o nome do Senhor conhecido. O plano de Deus, meus amados, ele não falhou lá no Éden. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, o louvor já pode tomar o lugar aqui. Apocalipse 13, 8, diz assim: e adoraram-no, a besta, né? A estátua da besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, Adão não pegou Deus de surpresa. Eva não pegou Deus de surpresa. Tudo isso faz parte do plano do Senhor, para gerar um povo verdadeiramente seu, um povo exclusivo seu, que não vai cair no pecado de novo quando estiver na terra prometida, que não vai renunciar ao Senhor, que não vai querer tomar o lugar do trono do Senhor como aconteceu com Satanás. Deus, meus amados, não poderia ficar esperando alguém da linhagem de Adão, de Eva, cometer algum pecado para depois elaborar uma outra estratégia para tornar um povo seu. Deus, ele trabalhou de tal forma que quando ele realmente chegar, quando tudo realmente chegar no final, vai ser algo imutável. Presta atenção no que eu vou falar. Vai ser algo imutável. Não haverá mais a queda do homem. Não haverá mais rebelião entre os anjos. Isso não vai ter mais o risco de acontecer de novo. Porque Deus está trabalhando de tal forma para que seja algo imutável e eterno. O seu reinado, o seu povo, os seus filhos, os seus anjos, adorando e vivendo na presença do Senhor eternamente, sem nenhum risco do pecado, da rebelião contra Deus acontecer novamente.
Nós olhamos para o mundo e achamos que Deus perdeu o controle. Alguns dizem, Deus perdeu o controle disso. Onde está Deus? Esses dias eu recebi um WhatsApp de um amigo meu lá de São Paulo, contando a história de um amigo dele, que nasceu o neném, nasceu a criança tal. Depois de 8 dias que a criança nasceu, morreu porque nasceu com problema no cérebro. E aí veio o questionamento, aonde está Deus nessa situação? Por que Deus permite esse tipo de coisa? Por que essas coisas acontecem aqui no planeta Terra? E aí eu vou falar aquilo que eu vi um outro pregador falando. Ele disse assim, essas coisas acontecem porque nós ainda não estamos no céu. Nós ainda não estamos na Nova Jerusalém. Nós ainda não estamos no lugar que é realmente nosso. Nós vivemos num mundo caído, onde aquilo que o homem faz tem os seus efeitos colaterais. As crianças, os povos, as nações, a natureza, tudo isso é um efeito colateral do pecado que o homem tem cometido desde que foi criado. Mas um dia tudo isso vai acabar e o reino do Senhor virá e será imutável, perfeito, eternamente. E Deus deseja e Deus quer que você faça parte desse reino, do reino de Deus, onde a Bíblia diz que o Senhor estará face a face com os seus filhos. E isso vai ser tremendo, meus amados. E isso Deus preparou para mim e para você. O que nós temos que fazer para que isso se torne realidade na nossa vida? Servir a Deus de todo o coração. Servir a Deus com todas as nossas forças. Não se distrair nem se ocupar com esse mundo, porque esse mundo vai passar. Mas a eternidade que Deus tem criado para cada um de nós não passará. Fique firme com Jesus. Fique firme na igreja. Fique firme com o Senhor, na presença de Deus. Procure conhecer cada vez mais a Deus através da palavra. Procure conhecer mais a Deus através da igreja, através dos cultos, das reuniões. Procure a servir a Deus como o Wallace ministrou aqui. Tenha o seu momento marcado para oração, para falar com o Senhor, para se apresentar, para se derramar na presença do Senhor. Não se deixe levar por esse mundo. Não se deixe levar pela glória desse mundo. Essa semana morreu um homem muito famoso no Brasil. Essa semana morreu um homem que todos acham que assistiram ele na televisão. Mas ele se foi. A riqueza dele ficou aqui na terra. E agora? Como é que fica a situação? Então, queridos, procure ter uma visão do futuro. Esqueça o que ficou para trás e procure visualizar o futuro. Viva o seu presente, semeando para o seu futuro. Um futuro de glória, um futuro de honra, um futuro na presença de Deus eternamente. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que oração. O reloginho aqui sumiu com a reforma. 10 para meio-dia. Feche seus olhos. E comece a buscar a Deus aí no seu lugar. Pare para pensar. Através da sua vida. Deus tem se tornado conhecido ou desconhecido. Se depender de você, se depender da sua vida, Deus será conhecido ou Deus continuará desconhecido. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Elas veem só você ou elas veem também Jesus na sua vida? Se elas estão vendo só você, então você precisa orar agora. Você precisa falar com Deus agora. E precisa fazer essa aliança com Ele agora, de que você
não quer que as pessoas vejam só você, mas que através de você as pessoas vejam Jesus, que através de você as pessoas vejam o Senhor, e que o Deus desconhecido daqueles que ainda não creem se torne conhecido através de você. Você é discípulo de Jesus. O ide e pregar o evangelho é para você também, é para todos nós. Não é para alguns escolhidos separados. Você é o escolhido, você é o separado. Que através de você o Senhor se torne conhecido de outras pessoas, em nome de Jesus. Ore a Deus agora, enquanto o Ministério Louvor ministra esse cântico, em nome de Jesus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Aleluia, Jesus. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, meu Deus, que é poderosa, que não volta vazia, Senhor. E nós oramos, meu Deus, para que o Senhor nos ajude a cumprir esse chamado, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a tornar o Seu nome conhecido entre as nações, ó Deus. A tornar o Seu nome conhecido na nossa cidade, no nosso bairro, meu Deus. Na nossa família, meu Pai, no nosso local de trabalho, Senhor. Que as pessoas não vejam só a nossa vida, a nossa pessoa, mas que através de nós todos possam ver Jesus. Meu Deus, eu oro para que o Senhor encha do Teu Espírito a cada irmão aqui, ó Pai. Cada irmã, cada pessoa, cada jovem, cada adolescente, cada criança, Senhor.
e que cada um de nós aqui, meu Deus, possamos tornar o seu nome conhecido, meu Pai. Tira todo embaraço do nosso coração, tira toda a paixão pelo mundo e pelas riquezas desse mundo do nosso coração. Tira, meu Deus, todo o desejo de estar em evidência, meu Deus, mas que o Senhor esteja em evidência na nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, firma os teus filhos na tua palavra. Fortalece, meu Deus, essa pessoa que está abatida. Fortalece, meu Deus, essa pessoa que está desviada. Fortalece, meu Pai, essa pessoa que está morna na fé. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, fortalece o teu povo, meu Pai, para que nós possamos tornar o teu nome conhecido, para que o Senhor deixe de ser o Deus desconhecido para aqueles que ainda não creem, Senhor, para que recebam a salvação, para que recebam a vida eterna, para que façam parte desse reino que jamais terminará, mas que perdurará para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que seja assim na minha vida, que seja assim na vida dos teus filhos que aqui estão, que seja assim na vida de todos aqueles que estão me escutando através dessa mensagem, Senhor, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus, e aplauda, Senhor, bem forte, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Assuma, meu querido, a sua identidade de filho de Deus, que realmente as pessoas vejam Jesus através de você, amém. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, se renda a Ele. Não espere o diabo roubar tudo que você tem. Em novembro nós teremos batismo aqui na igreja. Desça as águas do batismo, glorifique o nome do Senhor. Diga para todo mundo que você é dele, amém? Que você é dele, somente dele, e que o seu coração pertence a Ele, amém?